Bom dia! Dando continuidade à nossa escola de formação de discípulos, nós veremos hoje o tema Comunhão com Deus. O conteúdo desse capítulo é baseado em várias partes da apostila Comunhão com Deus, editada pela Igreja em Salvador, Bahia. Como podemos nos aproximar de Deus? Hebreus 10, do 19 ao 22, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência. Desde o princípio, quando Deus criou o homem, o seu desejo era relacionar-se com ele. Porém, o pecado separou o homem de Deus. O Senhor não podia mais ter comunhão com o homem morto, mas Deus não desistiu de seu propósito. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Ele mesmo providenciou o único meio para restaurar o homem e reconciliá-lo consigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o novo, vivo e único caminho de acesso a Deus. Isso é possível quando o homem se arrepende, nasce de novo e é justificado dos seus pecados por meio do sangue de Jesus. Hoje, podemos chegar a Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele. Esta é a verdade. Deus não está mais distante de nós. É muito importante compreender que não chegamos a Ele pelo nosso merecimento, mas sim por meio do sangue de Jesus Cristo. Jamais tentemos aproximar-nos de Deus por meio de nossas boas obras. Deus não nos recebe dessa forma, não. O nosso acesso é porque não é porque somos bons ou temos boas obras, o nosso acesso não é por razões semelhantes, porque não depende de nós sentirmos bem, é por causa do precioso sangue de Cristo. Se estamos vivendo uma vida em Cristo, andando na luz como Ele está na luz, temos comunhão com Ele. Podemos nos aproximar dele com liberdade, plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados de má consciência. O que fazer na presença de Deus? Nosso Senhor nos conhece melhor do que qualquer homem. Por isso, não adianta buscarmos formas artificiais de falarmos com Deus. Pelo contrário, a única coisa que Ele exige é que sejamos sinceros e verdadeiros. Por isso, o texto de Hebreus declara: aproximemo-nos com sincero coração. Ele não se agrada de formas exteriores, manifestações que estão distantes do que nós estamos realmente manifestando. Não adianta fazer uma oração belíssima quando você está diante daquele que criou todos os idiomas, todos os dialetos. João capítulo 4, versículo 23 diz: Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Devemos ser naturais no relacionamento com Deus. Não usar palavras bonitas que não sejam do coração. Dizer o que sentimos, declarar a Ele o nosso amor, contar a Ele as nossas fraquezas e nossas tristezas, compartilhar com Ele as alegrias, dar graças a Ele por tudo o que somos, por tudo que temos, por tudo que Ele tem feito para nós, por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele fará. Apresentar diante dele as nossas ansiedades, as nossas necessidades, louvar o seu nome como Davi fez em 1 Crônicas 29.
em todo tempo declarar a sua bondade, as suas maravilhas, confessar os nossos pecados e buscar conhecer a sua vontade por meio das Escrituras. Enfim, buscar crescer a cada dia na comunhão e na dependência do Senhor. Aí nós entramos numa estrutura que nós chamamos de oração. E a Bíblia, ela tem um conceito em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ela diz: orai sem cessar. Efésios, capítulo 6, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Estamos diante de uma revelação muito importante. O Senhor quer nos levar a uma maneira de viver especial, viver o tempo todo em oração, em comunhão com Ele. Nós temos uma história de um irmão que viveu na França no século XVII, tornou-se conhecido pela sua experiência de andar na presença de Deus. O seu nome é Lawrence. Ele disse: não existe não existe um modo de vida no mundo mais agradável e mais cheio de deleite do que a conversação contínua com Deus. Nosso Senhor está conosco o tempo todo e a sua expectativa é que dirijamos a palavra a Ele durante todo o nosso dia. Podemos manter-nos em contato constante com Deus, fazendo dele objeto de nossos pensamentos e fazer de Deus o companheiro das nossas conversas. O Senhor se alegra no relacionamento com a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Ele deseja a nossa companhia durante o dia todo. Ele se alegra em ouvir as nossas vozes. Cânticos 2,14 diz: faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. O Senhor se alegra com a oração do justo. A oração dos retos é seu contentamento. Provérbios 15, verso 8. E quão doce é a sua companhia para nós. Que experiência gloriosa. Passar o dia todo na presença do Senhor Jesus. O tempo todo falando com Ele, ouvindo a sua voz, enquanto andamos pela rua, falando o que vemos, damos graças a Ele pelo dia, pelas pessoas, pelo trabalho e até pelas dificuldades de passarmos por elas, governado pelo Espírito Santo. Quando chegamos diante de alguém, nós perguntamos ao Senhor como devemos agir e o que dizer. Então ouvimos a sua voz. E Ele nos guia e nos orienta. Nós dependemos de Deus e pedimos a sua ajuda todos os dias, desde a resolução dos problemas que parecem de pouco potencial ofensivo, até os problemas mais sérios, mais graves. Pedir ajuda para Ele nas coisas mais simples, como fazer uma comida ou conversar com alguém, até a mais importante, como uma mudança de emprego, mudança de cidade ou coisa parecida. Uma decisão em relação ao tratamento médico. Que segurança que nós temos, que alegria que nós temos quando o Senhor Ele se mostra presente nas nossas decisões, pelo fato de nós estarmos o tempo todo vindicando a sua presença. Quando estamos conscientes de sua presença o dia todo, também não há espaço para pecarmos ou fazermos a nossa vontade, porque Ele nos guarda de todo mal, nos guia pelo seu caminho e nos livra de toda tentação. Ele também se agrada que não confiemos em nossa própria capacidade ou sabedoria. Ele deseja que o busquemos, que o ouçamos, que tenhamos atenção aos seus conselhos em todas as circunstâncias. Mesmo para as situações em que achamos que já sabemos o que fazer. Essa verdadeira atitude de dependência agrada muito o coração de Deus. Essa realidade de vida está ao alcance de todos os filhos de Deus e é mais do que uma bem-aventurança. Na verdade, é um mandamento. Então, orai sem cessar, esse verbo imperativo ali, ele determina, ele comanda. O Espírito Santo, por meio de Paulo, nos fala disso. Passemos
todas as atividades dos nossos dias com a consciência da presença de Deus, fazendo orações silenciosas que fluam continuamente do nosso espírito, do nosso coração. Esse homem que viveu na França, irmão Lawrence, ele nos insta que a oração íntima seja o nosso último ato da noite e o primeiro ato da manhã. Nós temos que nos dispor decididamente a nos dedicarmos e viver nesse glorioso caminho de oração incessante e da total dependência de Deus. Amanhã nós falaremos de mais temas relativos à oração, como por exemplo, dedicando um tempo para orar e Jesus e a intimidade com o Pai como esse Jesus, como modelo nosso no quesito oração. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por iniciarmos o nosso dia num ambiente intercessório, num ambiente de dizer para o Senhor que o primeiro momento do dia, o mais importante é usar um filtro. E esse filtro é a Tua presença. E Ele vai dar destino ao nosso dia. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por todas as coisas. Nós louvamos o nome da Tua glória. E declaramos que a Tua paz esteja sobre Jerusalém e a Tua paz esteja sobre a cidade a qual nós vivemos, Senhor. Em nome de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós estamos dizendo para o Senhor que nós dependemos totalmente do Senhor. Que o Senhor nos dê o pão nosso. Que sejamos despenseiros do Teu reino e que possamos, em nome de Jesus, receber do Senhor a graça e a bondade de termos os nossos filhos abençoados na Tua presença. Nossos filhos são pessoas abençoadas e abençoadoras em nome do Senhor Jesus. Amém. E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Graça e paz.